Glória seja dada ao nome do Senhor. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hoje quero parabenizar todas as mulheres, né? Como eu, como você, temos lutado dia após dia para ir conquistando. E lá atrás, muitas mulheres conquistaram tudo isso para nós. Mulheres lutaram, mulheres morreram, mas houve essa conquista. Hoje as mulheres têm o direito de ocupar cargos com excelência. Hoje temos vários profissionais que se destacam em suas áreas. Vemos assim o quanto Deus tem usado as mulheres em todo o campo espiritual e material. Deus tem levantado mulheres para realizar a sua obra. Deus tem colocado mulheres com ousadia, mulheres com coragem para lutar pelo seu lar, pelos seus filhos, enfim, Deus tem nos honrado. E nós temos que agradecer ao Senhor por todos esses direitos, né? E aí estamos aqui também para ousar e receber de Deus aquilo que Ele tem para mim e para ti. E falar com ousadia que o Senhor Jesus está voltando. Que o Senhor Jesus está preparando mulheres para a batalha, mulheres para ficar à linha da frente, levando a sua palavra com ousadia, com coragem. E uma dessas mulheres que vou falar para vocês hoje é sobre Abigail. Abigail foi uma mulher corajosa. Abigail soube lutar. Abigail foi determinada, porque quando ela percebeu que o seu marido Nabal, que tinha um coração duro, que ele era um homem incrédulo, que não, a Bíblia fala que ele era um homem maligno. Ela relata, o meu esposo era maligno. Ela fala aqui, no capítulo 25 de 1 Samuel, que o meu Senhor não se importe com aquele homem maligno, a saber, com Nabal, que Davi não deu ouvidos para ele, porque ele não temia Deus, ele não reconhecia a soberania de Deus e nem tão pouco queria reconhecer tudo aquilo que Davi e os seus homens tinham feito por eles. Porque Davi, quando soube que Nabal estava fazendo um banquete, convidando todas as pessoas para comemorar, e tinha comida à vontade, e ele que tinha guardado, que ele que tinha cuidado com os seus homens o tempo todo, e não tinha sido reconhecido, Davi se enfureceu e convocou os homens para ir tomar uma satisfação, e ele com certeza o sangue ia ser derramado naquela casa. Mas ali estava Abigail, uma mulher corajosa, uma mulher determinada, uma mulher ousada para aquela época. Ela era uma mulher ousada, ela não pensou duas vezes. Quando ela soube que Davi vinha ter com Nabal, que não seria fácil, que o sangue ia ser derramado, ela correu e preparou de tudo e levou aquele presente para Davi e para os servos de Davi. Aqueles que estavam com Davi, os guerreiros de Davi. E quando ela se aproximou, ela se lançou por terra, diz a palavra de Deus, que ela se lançou aos pés de Davi e disse para que Davi não ousasse, que Davi não fosse ter com aquele homem, porque ele era maligno. E ela disse, meu Senhor, que a culpa recaia sobre mim. Ela quis que a culpa recaísse sobre ela. Permita que esta tua serva fale e escute as palavras da tua serva. Então ela tomou aquela dor. Ela tomou uma decisão e se colocou como que se fosse ela, que Davi ouvisse a ela, que ela não sabia, e por isso
que eles tinham voltado com aquele recado de Nabal. Mas quando ela soube disso, ela preparou um banquete e levou até Davi. E ela teve coragem, porque ele poderia ter continuado com a mesma fúria e ter ido do mesmo jeito, mas ela foi ousada e ela foi determinada. E quando Davi viu que aquela mulher humildemente reconhecia o erro do seu marido, Deus usou de misericórdia. E ela fala aqui no versículo 26, agora, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor Deus, e tão certo como vive a sua alma, foi o Senhor Deus que o impediu de derramar o sangue e fazer justiça com as suas próprias mãos. Glória a Deus. Isso aqui é uma mulher. Uma mulher que estava no lugar certo, no momento certo, com os seus ouvidos atentos, com o seu olhar atento. Ela sabia tudo o que acontecia dentro e fora da sua casa. Porque se ela fosse uma mulher negligente, que não estava nem preocupada com nada, o que teria acontecido? Ela também teria morrido. Porque Davi tinha subido lá com seus homens e destruídos a todos. Mas ela era uma mulher prudente, uma mulher que observava tudo que se passava dentro da sua casa, que sabia escutar, que sabia agir e que não perdia tempo. É de você, mulher, que o Senhor quer. Uma Abigail corajosa, determinada, que observe tudo que se passa dentro da sua casa, que saiba cuidar do seu lar, que saiba cuidar dos seus filhos, que leve eles a Cristo, que leve eles a conhecer a palavra de Deus. Não é perca de tempo você parar para ler a palavra de Deus para o seu filho. Não é perca de tempo você orar com seu filho, orar pelo seu filho, orar dentro do seu lar, buscar o bem-estar do seu lar, porque se sua casa vai bem, tudo vai bem. Abigail, naquele momento, não estava bem, porque a casa dela não estava bem, a casa dela estava correndo perigo de morte, mas ela soube tomar a decisão na hora certa. E o Senhor pergunta: mulheres como Abigail, se levanta. Onde é que vocês estão? Aleluia! Estejam preparadas para que eu possa usar as vossas vidas, para que eu possa usá-las com ousadia e temor diante de mim. Se levanta, diz o Senhor, aleluia. E quando aquela mulher se levantou, que levou todos aqueles presentes para Davi e os seus homens, ela abrandou a ira de Davi. E ali o Senhor deu vitória para Abigail e deu vitória para Davi também, que ele não foi preciso usar suas mãos para fazer justiça. Esse é o Deus a qual nós servimos. Esse é o Deus que tu serves. Não precisa você usar as suas mãos. Deixa Deus agir. Ele é a justiça. Ele se levanta na hora certa e no momento certo. E quando o Senhor se levanta para nos dar vitória e diz basta, as coisas vão se acalmar. O mar vai se acalmar. Deus manda e a tempestade cessa. O Senhor manda, o sol para. O Senhor manda, o mar se abre e o povo passa em seco. Esse é o Deus que tu serves. Esse é o Deus em que tu tens confiado. E por isso que o Senhor diz: onde está mulheres? Onde está mulheres como Ana?
que me clamou por um filho e fez um voto e colocou o seu coração diante de mim, aleluia, e reconheceu a minha soberania e foi atendida. Onde está mulheres como Noemi, mulheres como Ruth, que obedeciam tudo que a sua sogra falava? Na obediência está a vitória. Noemi orientava Ruth e Ruth seguia as orientações de Noemi. Glória a Deus. E foi vitoriosa. Esther foi vitoriosa. Livrou seu povo de morte, porque ouvia a voz do seu tio, ouvia as orientações do seu tio. Ela temia a Deus e obedecia ao seu tio, que era como se fosse um pai que a criara. Então, na obediência está a vitória. Essa bandeira nós temos que levantar. Dia Internacional da Mulher, a nossa bandeira é essa. Aleluia. Oh, aleluia! Abigail levantou a bandeira da vitória. O seu lado foi destruído, não. Oh, Deus dos exércitos. O seu lado foi destruído porque ela foi sábia, foi inteligente, foi ousada, foi corajosa. E o Senhor te convida. Onde estão mulheres como Abigail? Quero te usar. Te coloque na minha presença. Te coloque em pé. Eu sou contigo, diz o Senhor. Amém? Glória a Deus.